A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor a todas as famílias que a partir de agora, junto conosco e eu junto com os irmãos, nós formamos essa unidade e nós começamos agora os nossos pequenos grupos. Você aí na sua casa, com a sua família e tendo nesse primeiro momento a participação do pastor. Eu abraço a todos os nossos irmãos de forma muito carinhosa, de forma muito amorosa, e eu digo da honra que sinto em poder estar na sua casa, ainda que dessa forma, ainda que através de um vídeo, mas eu me sinto honrado em poder entrar na sua casa e estar com você nesse primeiro momento, nesse início do nosso grupo de crescimento. E eu digo que é precioso esse momento. Eu digo que nós devemos ser muito gratos a Deus por esse tempo, porque em todas as coisas Deus ele sempre trabalha para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam, e a sua família ama o Senhor, e eu amo o Senhor, nós amamos o Senhor, a minha família ama o Senhor. Então esse tempo que nós precisamos fazer um novo encaminhamento, uma nova disposição dos nossos grupos de crescimento, diferente de como estávamos acostumados, mas esse tempo é um tempo em que Deus está trabalhando em toda e qualquer situação para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, para o seu fortalecimento, para o seu crescimento. Então nós devemos ser gratos a Deus e bendizer o Senhor por tudo o que o Senhor está permitindo que nós como igreja realizemos, façamos nesse tempo, nesse período. E eu tenho certeza, nas minhas orações eu dizia a Deus que Deus ele está trabalhando por nós, e nas minhas orações eu dizia que nós sabemos em quem temos crido. É assim que diz a Bíblia. Você também sabe em quem você tem crido. É no Senhor que nós cremos, e no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, eu quero orar com você agora, para que tenhamos uma reunião muito abençoada. O Senhor fale conosco, o Espírito Santo ministre sobre nós. Então eu convido você agora para, de forma fervorosa, intensa, nós buscarmos a Deus no início do nosso pequeno grupo. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o teu amado Filho, aquele por quem tu nos recebe, aquele por quem tu nos atende, aquele através de quem tu não nos rejeita. É no nome de Jesus que oramos. Esse é o argumento que nós usamos, ó Deus, para estarmos em tua presença, e esse argumento é irrefutável: o nome de Jesus. No nome de Jesus nós oramos para, antes de mais nada, adorarmos a Deus, bendizermos o Senhor, glorificarmos o seu nome. Oramos para agradecer por mais esta oportunidade de estarmos juntos como igreja, fisicamente distantes, cada um na sua casa, cada família individualmente reunida, mas juntos porque o nosso coração é um só, juntos porque a nossa alma está unida, é uma só, e juntos porque a nossa fé é uma fé comum a todos nós, igual, é a mesma fé. Então obrigado, Senhor, porque estamos juntos e cremos e declaramos que logo, Senhor, isso tudo terá passado, haveremos de superar e sairemos como pessoa, como família, como igreja, muito mais fortes, muito maiores, no nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro por esta família,
abençoa esta família. Eu oro por esta casa, abençoa esta casa, que esta família tenha paz, que esta família esteja no centro da tua vontade, que esta família esteja vivendo o teu propósito. Eu empenho meu coração em favor desta família, Senhor. Eu empenho a minha fé em favor desta família. Meu Deus, que a história desta família seja uma história linda, uma história de vitória. Pereçam os planos do adversário, sucumbam as ferramentas contrárias. O sangue de Jesus esteja sobre esta família, a bênção de Deus esteja sobre esta casa. Nos dá uma reunião muito abençoada, ministra sobre nós, fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações. Somos todo ouvidos a Ti, Senhor. Nossos ouvidos estão abertos, nosso coração está aberto. Queremos ser cheios de Ti nesta reunião, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém. Creia que o Senhor tem ouvido a sua oração e o Senhor, Ele é um Deus que responde orações. Depois de orarmos, eu quero incentivar você, eu quero motivar você a manter a pegada nas reuniões da sua casa, a não esmorecer, a não deixar que ocorra o arrefecimento, a diminuição da intensidade, da dedicação, do amor dessas reuniões. Então eu quero pedir a você que você mantenha a pegada nas reuniões, porque às vezes o tempo vai passando, as aulas das universidades já voltaram, enfim, o pessoal que está tendo aula online, muitos já voltando a trabalhar. Então não deixe diminuir a pegada da reunião na sua casa. Se não der para fazer exatamente às 20 horas, você está autorizado, abençoado para fazer num outro horário, mas a reunião tem que acontecer em nome de Jesus. Então mantenha a pegada, porque essas reuniões têm sido uma bênção. Essas reuniões têm fortalecido, você tem crescido, a sua família tem crescido. Então mantenha a pegada nas nossas reuniões. E dizer para você também, mesmo que não seja uma coisa muito engessada, mesmo que não seja uma coisa muito fechada, mantenha o protocolo das reuniões, mantenha esse padrão de reuniões, começando com a oração, depois tendo louvor, porque Deus habita no meio dos louvores. Depois dos louvores, se alguém tem algum testemunho, uma vitória alcançada, uma bênção conquistada, deve compartilhar, para que a fé de todos seja fortalecida e o nome do Senhor seja glorificado. Por falar em fé, daqui a pouquinho é sobre isso mesmo que a gente vai falar. Depois alguém pode compartilhar um momento mais tocante, mais impactante da pregação do domingo, porque as nossas reuniões da semana elas têm como base de ministração a pregação do domingo. Depois é a oração para que as nossas finanças sejam consagradas ao Senhor. Depois é a oração por todos, aquela oração que abençoa o pequeno grupo, o grupo de crescimento, que abençoa os outros grupos que também estão reunidos. Então, mesmo que não seja uma coisa fechada, engessada, esse protocolo mínimo nós precisamos manter nas reuniões, e de vez em quando o pastor sempre lembra você da importância dessa manutenção, da importância dessa sequência. Feito isso, eu também quero dizer a você que estamos com os nossos cultos presenciais apenas na sexta-feira e os cultos presenciais da Jubrac no sábado, e sempre no segundo sábado do mês os cultos presenciais da nossa UFEBRAC. Então, para o próximo fim de semana, agora, a menos que haja uma mudança, e havendo uma mudança, nós todos seremos informados pela nossa equipe pastoral, não vamos ter nenhuma dificuldade com isso. Mas para esta semana, nós estamos mantendo os cultos presenciais na sexta-feira. Então eu quero incentivar você. Olha, um culto presencial é uma bênção. A pessoa poder estar na igreja é uma bênção.
alguns irmãos que não davam muita importância para os cultos, de repente se viram sem a importância dos cultos e perceberam como o culto é importante, como Deus é importante, porque se Deus não for conosco nesse tempo, irmãos, poxa, o que vai ser da gente? Se Deus não nos ajudar agora, a gente está vendo todo mundo confuso. Então é Deus, se não é Deus, acabou, não há o que fazer. Então aproveite os cultos da sexta-feira em todas as nossas igrejas, à tarde da bênção, 15 horas em todas as nossas igrejas, e à noite da cura divina e da libertação, às 20 horas em todas as igrejas, excetuando o templo da Florianópolis. A congregação que está aqui no templo da Florianópolis, esta congregação tem 3 cultos na sexta-feira, 15 horas, 19 horas e 8h30 da noite, 20h30, e no sábado a nossa Jubrac, com os horários aí dentro das mídias da Jubrac e dos Snap Teens. Então nossos cultos presenciais, eles são muito importantes. Venha adorar a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora, depois desse chamamento aos nossos cultos presenciais, vamos à palavra de Deus. Estamos ministrando sobre fé já há 2 finais de semana. Começamos lá atrás, entre o medo e a fé, e passamos a ver alguns resultados da fé. A gente viu primeiro as consequências do medo, e elas são desastrosas, elas são terríveis, e nós não queremos isso na nossa vida. Portanto, não tenha medo, mas tenha fé. Deus não age em cima do nosso medo, Deus age em cima da nossa fé. Então passamos a ver já há 2 finais de semana os resultados da fé. E a fé está descrita lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que nós já decoramos, que nós já sabemos inteiramente, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé, certeza do que você espera e prova das coisas que você não vê. E a primeira ministração que fizemos, a primeira pregação que fizemos sobre fé, foi que a fé, ela precisa ser pura, ela precisa ser genuína, não pode ser uma fé impura, não pode ser uma fé com mistura, ela tem que ser uma fé pura, genuína. E a fé pura, a fé genuína, ela não se defende. E nós descobrimos nesse ínterim que a fé já tem um defensor, e o defensor da fé é o próprio Deus. Ele entra em cena e ele defende a fé, quando nós de fato nós a usamos, quando nós de fato dela nos valemos. Deus, então, quando o seu povo, quando a sua igreja, quando você, quando a sua família se vale da fé, usa a fé, não tenha dúvida que o próprio Deus entra em cena para defender a fé. E domingo passado agora, nós falamos sobre essa fé verdadeira. Ela enfrenta a provação com confiança. Então a fé verdadeira enfrenta a provação com confiança. Provações sempre aconteceram na vida do povo de Deus, e provações sempre vão acontecer na vida do povo de Deus. E o crente, ele não deve fugir da provação, pelo contrário, ele tem que descansar em Deus. E quando vir a provação, se ele tem essa fé genuína, que não se defende, essa fé de Hebreus 11:1, se ele tem essa fé pura, se ele tem esse tipo de fé estabelecido pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, então ele enfrenta a provação com confiança. Ninguém enfrenta uma provação dando risada, ninguém enfrenta uma provação fazendo festa. Isso é utopia, isso é ficção. Quando vem a provação, qualquer um de nós, a gente fica tenso, a gente fica preocupado, enfim, porque somos humanos, somos carne, mas não devemos nos desesperar. A provação, ela não vem para acabar conosco, ela vem para nos fortalecer. Isso tudo que está acontecendo não veio para acabar com a igreja, não veio para acabar com a sua família, isso tudo veio para fortalecer a igreja, fortalecer a sua família. E nós estamos nos valendo
lá daquele texto de Daniel. Mas antes de irmos naquele texto de Daniel 3, eu quero ir com você, ficar com você no Novo Testamento, Hebreus 11:1. De Hebreus 11:1 eu quero ir com você a 1 Coríntios 10:13. E lá em 1 Coríntios 10:13, Paulo ele falou sobre as muitas dificuldades que Israel viveu, as provações por conta do pecado, outras provações que não eram por conta do pecado, mas que eram uma permissão divina, uma ação divina. Enfim, Paulo ele traz ali uma sequência de provações. E Paulo, em 1 Coríntios 10:13, ele diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Paulo diz: Deus é fiel. Ele diz: e Deus é fiel. E Paulo diz: Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10:13. E eu quero reforçar isso: um escape. Deus tem um escape para cada um de nós. Deus tem um escape para cada provação. E Ele não vai permitir que venha sobre a gente algo que a gente não vai ter condições, com a graça dEle, fique claro, com a ação dEle, isso é óbvio, com a graça dEle, com a ação dEle. Ele não vai nos dar uma provação, uma carga que a gente não possa suportar, que a gente não possa passar, que a gente não possa vencer. Então, na provação que nós estamos vivendo, essa provação geral, e além dessa provação geral, Covid-19, coronavírus, além dessa provação geral, outras provações que derivam dessa, estão sobre muitas famílias, sobre muitas pessoas. A dificuldade financeira, o desemprego, a empresa que está faturando menos, valores que não recebem, a questão da preocupação com a saúde, do medo que às vezes chega. Então, além da provação central, tem um monte de provações não centrais, periféricas, que a gente está passando, está enfrentando. Mas Deus, eu quero lhe dizer, levante a sua cabeça e que o pequeno grupo de hoje tenha essa tônica, tenha isso presente. Deus, Ele tem um escape. Então, glória a Deus, Ele tem um escape, Ele tem uma saída para isso tudo, desde que você não deixe sua fé ser atingida, desde que você não deixe sua fé sucumbir, desde que você não desista diante dos desafios. Meu irmão, não desista, não deixe o desânimo tomar conta de você, porque você tem Deus. Então não deixe sua fé arrefecer, não deixe que nada atinja a sua fé. Quando a pessoa tem essa fé genuína, essa fé verdadeira, ela não sucumbe. Mas quando a pessoa não tem, ela acaba sucumbindo. Quando a pessoa tem uma fé falsa, uma fé focada só no interesse próprio, no interesse pessoal, uma fé que prescinde de Deus, que prescinde da palavra, essa fé é falsa. E essa fé não vai resistir à provação, essa fé não vai resistir à hora da dificuldade. Então, tenha essa fé genuína, porque essa fé, ela não foge da provação. Ela encara a provação com confiança. E ela entende que a vontade de Deus é o melhor para nós. É o melhor para nós. Foi o que aqueles 3 jovens disseram. Eles disseram: olha, rei, se Deus quiser livrar a gente, Ele livra. Se Deus não quiser, a gente vai para a fornalha e fim de papo. Assunto vencido. Matéria vencida. Essa fé genuína também entende que a vontade de Deus sempre é o melhor para nós. Aqueles 3 jovens disseram ao rei: Ele pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, está tranquilo, a vontade dEle é o melhor para nós. Eles foram para a fornalha e lá o nome do Senhor foi glorificado, porque Deus livrou aqueles jovens durante a prova. E eu quero fechar aqui agora, para que você tenha tempo de poder ministrar, de poder
entrar nessa palavra, ler os textos todos, ouvir as pessoas da sua família, da sua casa, falarem aquilo que eles estão entendendo desse texto. Então eu quero fechar dizendo que Deus, quando Ele não livra na prova, antes da prova, Ele livra na prova, Ele livra durante a prova. Então Deus tem um escape. Então fique firme, porque a verdadeira fé enfrenta a provação com confiança. Um abraço a você. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua família. Um abençoado grupo de crescimento. E eu saio agora, mas você continua. O meu abraço, e como eu sempre digo, a paz do Senhor.